Mas como é que ele pode dizer que minha construção é fácil se ele mesmo estava querendo comprar? Se você demorar muito, vai ficar sem só pedra. Os homens estão vindo atrás de você. Vai embora, João, vai embora! Certo é que João Coragem corre sérios riscos de vida. Mas acontece que aquela assinatura que eu setei no papel é falsa. É. Fácil, assim. O senhor vai ter que provar isso, delegado. Mas até que se prove o contrário, João. Por lei, eu sou obrigado a lhe pedir que me entregue o diamante. Não perca, amanhã à noite, Irmãos Coragem, a melhor novela de sempre. Sinergia Lift Anti-Rida reduz as rugas em 2 semanas. Garantido pelos laboratórios Garnier Paris. Flashback. Um olhar sobre a semana. Duas boas-vindas a mais um flashback na TSF e na SIC, no rescaldo do Congresso do PSD, que tem muito para analisar. Tema forte que fica já prometido para a segunda parte. Antes, Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira lançam outro olhar sobre a semana. Começa o Nogueira de Brito, se calhar ainda perplexo com a demissão de Costa Lima por causa da privatização do BTA. Sim. Bom, perplexo, não diria, porque os acontecimentos das últimas semanas apontavam nitidamente para um agudizar do conflito entre a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Ministério das Finanças, com uma troca de opiniões jurídicas e jurídico-políticas, digamos assim, que iria acabar necessariamente por uma ruptura. Simplesmente, eu lamento que todo este caso se tenha dado, e lamento por o seguinte, porque ele aparece associado ao regresso a Portugal de um personagem que se está a tornar na economia um personagem verdadeiramente mítico e capaz de mobilizar energias no setor privado, que é o Sr. António Champalimau, e lamento que este regresso se esteja a fazer no caso do Banco Tota e Açores, não no caso do Banco Pinto Souto Maior, que era o banco que lhe pertencia antes do 25 de Abril, mas no caso do Banco Tota e Açores esteja a fazer em conflito com o mercado, num conflito nítido com o mercado. É realmente o que acontece. Estas interpretações que têm sido acumuladas pelo Governo e, digamos, pelo próprio Sr. António Champalimau e pelo seu advogado, o Dr. Proença de Carvalho. E com o apoio, creio, pelo menos 5 parceiros jurídicos. 5 parceiros jurídicos, etc., sustentando todos que realmente a lei das privatizações, e quando está em curso um processo de privatizações, prevalece sobre a lei geral do mercado de valores mobiliários, digamos, pode do ponto de vista jurídico ter um grande valor, mas do ponto de vista do mercado é terrível, porque as pessoas estavam à espera, tinham a expectativa de que qualquer valorização de ações que, entretanto, se tiveram no mercado e estiveram a ser compradas na Bolsa, não é verdade? Porque estas privatizações em várias fases implicam que, ao fim de algum tempo, pelo menos, ações adquiridas numa das primeiras fases podem ser transacionadas na Bolsa, mesmo as dos pequenos acionistas e mesmo até dos depositantes. E essas pessoas criam uma determinada expectativa e essa expectativa desaparece. Por outro lado, criou-se uma autoridade para gerir o mercado da Bolsa e essa autoridade agora é ultrapassada pelo Governo, que admite e que demonstra ter um poder final, um poder decisivo, um poder absoluto e, portanto, tudo isto realmente prejudica o funcionamento perfeito destas instituições. É muito lamentável que isto tenha passado. Eu só tenho que felicitar o Dr. Costa Lima, porque o Dr. Costa Lima tomou uma posição de grande interesse e de caráter, não é verdade, de grande dignidade. Ele pretende que o seu parecer seja publicado à semelhança do que acontece com os pareceres de que o Governo dispõe e com o parecer, pelo menos, da Comissão de Acompanhamento das Privatizações, que foi publicado pelo Governo, com o próprio parecer do Governo. Seria bom que isso acontecesse. De qualquer maneira, à força de todos estes pareceres e de todas estas interpretações, parece realmente, digamos, não ser suficiente para ter levado o Governo a prescindir de utilizar o instrumento legislativo. E parece que, do ponto de vista tático, o Dr. Costa Lima andou bem produzindo declarações públicas sobre esta matéria, ainda antes do problema estar formalmente colocado, digamos assim. Eu devo dizer o seguinte, o Dr. Costa Lima, digamos, andou bem e andou mal. Eu vou dizer porquê. Porque é que me parece, tenho esta opinião que é dupla e complexa. É porque o Dr. Costa Lima, ao tomar posição, preveniu, efetivamente,
os vários interventores no jogo, que era complicado, porque se tratava de comprar 50% das ações e de realmente de as retirar de mão estrangeira, não é? E isso era uma operação importante e tem o seu valor, e efetivamente tinha o seu valor estratégico, o seu valor político, que não se nega, obviamente, que não se nega, mas ele estava a prevenir as pessoas que estavam a negociar essa operação do que poderia na realidade acontecer, e fê-lo. E, portanto, bem, mal, porque realmente não se deve, quem tem poder de decidir, não é? E quem tem poder de tomar posições definitivas não deve tomar posições provisórias através de entrevistas, em meu entender. Eu, aliás, sempre critiquei esse aspecto da intervenção do Dr. Costa Lima. Portanto, é esta a minha posição sobre o assunto. José Magalhães, o que é que diz? Requiem para Costa Lima, senhor que segue, porque o problema principal é que o Governo... É o caso. O problema é que o Governo, nesta matéria, tem revelado oscilações que são preocupantes. Eu suponho que preocupam o mercado, concretamente, mas do ponto de vista político preocupam também por causa da forma sinuosa de decidir as coisas. Por um lado, porque não se percebe qual é o valor do quadro legal, que tem que ser retocado caso a caso e em função de situações concretas. Em segundo lugar, porque o Governo parece até ter repescado, como ilustra um outro caso, o caso do BPA, legislação de 56, para nomear um administrador com um perfil de competências que não se compreende quais sejam, parecem incluir a suspensão de decisões de uma entidade não estatal, que assim fica sob intervenção do Estado, para serodiamente conseguir o objetivo. Ele parece tomar uma posição rigorosamente contrária à que toma no caso do Tota. Exato. Segundo diz o engenheiro Belmiro de Azevedo, não é? Eu de facto, não estou no mercado, mas se estivesse no mercado, teria algum problema em lançar um dedo no ar e saber onde é que o vento soprava. Mas o que o Magalhães está a dizer é que então o perfil do novo presidente que há de surgir da Comissão de Valores Mobiliários tem de ser um catavento, digamos assim? É mais natural que seja um cata-catroga. Tipo coluna mole. Será um cata-catroga. Um cata-catroga será alguém dúctil, provavelmente. Não estou a prever que seja um distinto membro da oposição ou sequer alguém da facção dura do PSD, não sei. Mas há um aspecto que esta semana me impressionou também por significar ductilidade, flexibilidade e confusão. O Ministro da Justiça negociou com o Presidente da República a alteração do artigo 180. De uma das posições polémicas do Código Penal, com implicações censórias ou perigosas para a liberdade de expressão, que o Dr. Loborinho se tinha recusado absolutamente a alterar na Assembleia da República. O que quer dizer que no quadro de órgãos de soberania, a Assembleia da República não merece a distinção negocial e de valia da argumentação não merecia, que o Sr. Presidente da República merece. O que me deixa entender que vale de facto a pena ter um Presidente da República que afirme... Ainda não tinha havido um discurso do Pacheco Pereira no Congresso do PSD. Agora vai passar a merecer, com certeza. O que quer dizer com isso, Sr. Brito? Entramos nessa discussão já. Só para perceber. É porque o Pacheco Pereira fez a Assembleia. Eu só me congratulo com isso, não é? Que no meio daquelas massas ululantes, o Pacheco Pereira fez a Assembleia. Nós já acendemos essa velinha. Quero crer que realmente... Porque o mais importante não é isso. O mais importante é que o Governo alterou essa norma, mas não alterou a legislação sobre liberdade de imprensa restritiva, em matéria de direito de resposta e outros aspectos cruciais, e todos os candidatos à liderança se pronunciaram a favor da manutenção dessa legislação, e o Pacheco Pereira também. O que quer dizer que, no pós-Congresso, temos pela frente... Não é o Pacheco Pereira também, temos pela frente principalmente legislação restritiva da liberdade de expressão em que o PSD continua a apostar. Pacheco Pereira? Bom, eu confesso que não deixo de ver com alguma perplexidade a atitude do Sr. Ministro da Justiça. Porque, de facto, também não compreendo que, ao fim de tanto tempo de uma atitude ou de uma posição aparentemente intransigente, depois tenha feito aquela mudança e, acima de tudo, tendo colocado, de facto, a Assembleia da República numa situação de alguma perplexidade. Mas isso é uma questão a tratar... do PSD porque foi obrigado a defender... Não vamos exagerar. Perplexidade não significa... Não vamos exagerar. É isso que eu estou a dizer. Não, estou a tentar traduzir é um novo método legislativo, percebe? As leis saem tortas da Assembleia da República e são corrigidas na altura da promulgação. Nunca me deixam continuar. Para falar de perplexidade na televisão, na conversa privada vai chamar traidor ao Ministro, não tenho dúvida nenhuma. Bom, então, isso é a melhor maneira de garantir que eu não digo nem mais uma linha sobre a matéria, porque é evidente está a castrar o Pacheco Pereira. Olha, eu quero falar de outra matéria. Não é inteligente. Eu queria falar de outra matéria, que é o seguinte, que é, eu queria falar sobre as comemorações de Humberto Delgado, e em particular sobre o filme de Diana Andringa.
que foi um acontecimento também interessante da semana anterior. O filme, evidentemente, teve muito mérito, na medida em que tinha muita documentação original, tinha inclusive algumas revelações importantes, como o papel do governo argelino em alguns acontecimentos ainda pouco esclarecidos, e tinha depoimentos muito interessantes do antigo presidente Ben Bella. Tinha, em algumas alturas, retratou a complexidade da situação e da biografia do General Alberto Delgado, mas quanto a mim tinha uma falha essencial. E essa falha é que deixou de parte, porque quis dar essencialmente uma perspectiva apologética do papel do General Alberto Delgado e do papel da oposição. Deixou de parte, em momentos cruciais em que isso é vital para a interpretação da biografia do General Alberto Delgado e das vicissitudes da sua ação política, deixou de parte muitos aspectos controversos da atividade da oposição. Por exemplo, foi relativamente omisso sobre muitos aspectos concretos, por exemplo, da atitude do Partido Comunista Português em relação ao João Alberto Delgado, que, como se sabe, atacou virulentamente o João Alberto Delgado, era tratado em pichagens na parede como o general Coca-Cola e como uma espécie de agente dos americanos e tudo. E embora tenha retratado, o filme retrata a evolução da candidatura de Arlindo Vicente. Espera aí, deixa-me falar agora sobre isso. Fala da candidatura do Arlindo Vicente e fala dos acordos, e fala mas não dá, de facto, a ideia, por exemplo, da conflitualidade real que houve e da diferença de táticas entre o Partido Comunista e o João Alberto Delgado, como depois é omisso sobre muitos acontecimentos que acontecem em Argel, sobre muito daquilo que empurra o general, de facto, para a cilada em que ele é morto pela PIDE. Há, no entanto, do ponto de vista pedagógico, um aspecto importante, e eu também valorizo isso, é que mostrou às pessoas que têm uma ideia mítica do papel de Salazar, mostrou como Salazar pôde, num discurso público, fazer uma hipocrisia essencial e mentir. Ou seja, Salazar faz um discurso sobre o João Alberto Delgado, sabendo, quando está a fazer o discurso, que ele já tinha sido morto e as circunstâncias em que ele tinha sido morto, e mentindo aos portugueses, claramente, mentindo. É um exemplo público. Não, desculpa. O problema é este. Espera aí, deixa-me acabar. Eu ouvi com atenção sobre. Portanto, eu estou a fazer uma crítica ao filme que, quanto a mim, muitas vezes tem uma perspectiva antifascística e apologética estreita, que eu acho que hoje, com esta distanciação, estas coisas já devem ser tratadas de forma mais problemática, e o papel da oposição e o papel do Partido Comunista Português nestes acontecimentos é grande e é muito hostil ao General Alberto Delgado, e é bom que as pessoas saibam o que aconteceu historicamente, por um lado. Por outro lado, de facto, retrata, para as pessoas hoje que têm uma certa tendência para branquear muitos aspectos do regime anterior, retrata não só a violência implícita na atuação desse regime, como retrata, de facto, a atitude do Presidente do Conselho, que, de facto, mente aos portugueses, dizendo, falando com preocupação sobre a situação de João Alberto Delgado, quando sabia que ele estava morto. Pergunta é que tem no Nogueira de Brito. Não, quer dizer... Só uma pergunta ou Não, eu queria um comentário, porque foi bom agora o Pacheco Pereira esclareceu no fim, não é? Sabia que estava morto. Sabia que estava morto. Sabia que tinha sido assassinado. Isso não há nenhuma prova de que sabia que tinha sido assassinado. Sim, senhor. Não há nenhuma prova, nem nenhuma prova foi produzida. E surgiu no filme, no depoimento. Surgiu com o depoimento de um dos elementos da PIDE, que contou as circunstâncias em que a brigada que lá se tinha deslocado comunicou e as instruções que a PIDE recebeu de abafar o caso. Portanto, há factualmente depoimentos cruciais e que, aliás, apareceram também no processo de Alberto Delgado. Isso é um processo de mentiras em discursos públicos, é uma coisa, pode ser um processo curioso, não é? Não, mas confirma. Públicos, um processo, evidentemente confirma, essa documentação é suficiente. Agora, um processo de mentiras. Eu não sei se sabia, se não sabia. Desculpa, eu não sei se sabia, se não sabia. Agora, admito que realmente o regime autoritário, como era o regime de Salazar, não é verdade? Era um regime que realmente punha o interesse público, tal como ele o entendia, num determinado grau. Não sei se você sabe o que é que está a dizer. Está a dizer que o interesse público está a dizer que o interesse público português justificava o assassinato do líder da oposição. Como ele o entendia. Desculpa. Fala-me de interesse público. Uma coisa de que eu estou convencido é que o Dr. Salazar nunca quis que a PIDE assassinasse o general Alberto Delgado. Eu estou convencido disso. Também eu. E estou convencido, portanto, isso não significa que o Dr. Salazar quisesse que o interesse público, ou antes, tivesse o entendimento de que o interesse público justificava o assassínio do general Alberto Delgado. Até porque, do ponto de vista do regime, era preferível prender o general Alberto Delgado... A nós mais nos convinha que falasse, não é essa a frase? Exatamente.
Eu suponho que essa frase é sincera. A nós mais nos convém a Essa falar. que é sincera. Agora, é a frase mais hipócrita da arquitetura do discurso. Agora, esse interesse público, o que pode justificar uma insinuação. é que se minta sobre o conhecimento que se tem da morte, evidentemente. Não, desculpe, isso é completamente o que é completamente diferente. Completamente Mas eu gostava de dizer injustificável. qualquer coisa sobre a semana que Então já Não, eu já disse. O doutor já disse O que é que quer fazer? Quer fazer um noticiário completo? Não, mas gostava de prestar uma homenagem. Gostava de prestar uma homenagem. Deixa-me só fazer uma Magalhães observação não fala. rapidíssima sobre o caso Algarve. Eu creio que as comemorações foram importantes para este reavivar da memória histórica, para combater o branqueamento, mas acho que não chega. Acho que, designadamente, por exemplo, esse trabalho... branqueiam também o Partido Comunista, esse trabalho... Este branqueamento... Não, acho que não deve haver nenhum branqueamento. Há um branqueamento. Como você bem compreende. Branqueamento também do papel da oposição e, em particular, do E mais Partido ainda, Comunista acho que chegou, em empurrar o general acho que chegou a boa altura para, de praticamente, não haver branqueamento nenhum. Ou seja, se, por exemplo, foi nítida a ausência nas comemorações de determinadas personalidades ligadas a esse setor político, curiosamente. E sem razão nenhuma. Embora o PCP se quisesse representar. Sem nenhuma razão. Sim, mas o a que Dr. nível? não foi, por exemplo. A que nível? Diga lá. E que declarações é que foram feitas? Mas você não acha que ainda deve haver um hoje de esclarecimento distanciamento, histórico? acho que sim, acho que isso é crucial. E mais, acho que não há que ter medo nenhum disso. Medo nenhum disso. Quer dizer, não é isso, não será esse parecer, não será esse passado que nos divide, não será isso. É condenável completamente que tenha sido assassinado. Mas está a pôr madeira de brito. Não, é condenável completamente. Não tenho dúvida. Mais ainda, agora, ficamos todos com vontade, aliás, de ter mais dados históricos. O que quer dizer que a questão muito bem levantada pelo Fernando Rosas, desculpa, a questão muito bem levantada pelo Fernando Rosas, do estado de depredação e degradação de arquivos históricos essenciais, neste momento, você devia ser sensível a isso. E, aliás, você devia, porque você é historiador também, devia fazer qualquer coisa, uma vez que é deputado também, no sentido de tomar medidas concretas que evitem que haja arquivos em destruição, por simplesmente, em barracões, em condições de falta absoluta de segurança, não tratados, não cuidados. Acho que nós temos de ver disso. E devo dizer que me magoa, pessoalmente, sinto que é um não exercício de mandato, não tomar medidas e proponho, aliás, que se tomem, que façamos isso. Eu tenho um projeto sobre a questão dos arquivos da PIDE, cuja oportunidade deve ser ainda considerada, mas esse é um pequeno aspecto. É um pequeno aspecto. Não, mas aos outros foi aprovado na generalidade. Há outros que estão em destruição. Mas isso não é só responsabilidade do Estado Central, é responsabilidade também das autarquias. Mas vamos aos barracões que estão... Quando vinha para aqui para a gravação, ouvi intervenções de alguns realizadores de televisão criticando muito a programação recente e até do último fim de semana. E eu suponho que tinham razão em alguns aspectos, mas eu gostava de prestar uma homenagem aqui hoje. Uma envolveu-se, aliás, pela efetivamente cobertura que foi feita do Congresso do PSD e designadamente pela cobertura que a TSF se empenhou em fazer, que realmente foi uma cobertura completa, no seu estilo de rádio informativa, digamos, principalmente virada para a informação, mas com muita oportunidade, com um comentário permanente, com reportagem, com um bom pivô, que era o meu amigo, sem dúvida nenhuma. Não foi o único pivô, mas não foi o único pivô. E não foi o único bom, efetivamente. Mas nem sequer terá sido o melhor. Olha, e queria prestar uma homenagem a um programa que foi transmitido por esta estação, que transmite muitos programas maus, efetivamente. Agora está a falar da televisão. Quer uma homenagem a um programa? Sim. A Miss Espanha 95? Não. É a homenagem a um programa que ocorreu a semana passada e que é chamado O Senhor que se Segue, e que é um programa que é orientado por uma senhora com 3 outras senhoras, não é verdade? E normalmente entrevistam um cavalheiro. E o convidado da semana passada foi o padre. O convidado da semana passada foi o padre Vaz Pinto, que realmente deu um exemplo. O padre Feitor Pinto, que é o diretor do Observatório da Droga, e que deu realmente uma lição do que é falar na televisão, que efetivamente, misturando o intimismo da rádio com a grande exposição da televisão, realmente, soube expor as suas razões, perante senhoras que, de facto, o queriam apertar um pouco, designadamente tendo a coragem, naquele contexto, de defender um conceito alargado de sexualidade e falar da sexualidade como um prazer em geral, a sexualidade que um sacerdote que faz voto de castidade pode ter. Defender as posições do Papa, de Sua Santidade, o Papa, em termos de esclarecimento, e acabar aquele programa com um momento alto de recitação de uma poesia, não é verdade, de José Régio, sobre Nossa Senhora, que realmente deixou as entrevistadoras, as 4 senhoras, knockout. Porventura algumas serão raparigas, não serão senhoras, verdadeiramente, digamos, embevecidas com o que se passou,
capazes quase de acabar aos aplausos como acabaram, e que foi realmente a demonstração de que a comunicação hoje, as qualidades para comunicar na televisão são necessárias, mas qualidades para comunicar não chegam, é conveniente combinar qualidades para comunicar, com ter alguma coisa para dizer, eu não vi, sobre a cultura de fundo. Eu não vi, mas por acaso vou ver, porque acredito na sua opinião, aliás, acho que deve ter sido muito interessante. Mas eu queria dizer uma coisa sobre a transmissão do Congresso do PSD, que é o seguinte, antes de entrar na substância, sobre a transmissão, eu acho que a combinação da transmissão da moção de censura da Assembleia e da transmissão do Congresso do PSD são dois grandes serviços à democracia. Você não quer discutir Esperem, o papel da comunicação desculpe, social não quero. no Não, próprio só quero Congresso dizer isto. dentro da discussão do Não, Congresso? depois a gente depois discute. Quero dizer isto. Dois grandes serviços à democracia. Pelo seguinte, por muito que as pessoas, muitas vezes, tenham uma reação epidérmica em relação aos aspectos mais conflituais do debate político, a verdade é que a democracia em todos os países do mundo que são democráticos, e lembro aqui uma frase do professor Freitas do Amaral, num debate também na televisão, em que ele disse uma coisa muito verdadeira: parlamentos e partidos só há em democracia, governos há em ditadura. Disse essa frase, aliás, contra o Dr. Manuel Monteiro. Mas não importa, não vamos agora entrar nessa polémica, não interessa. A frase tem mérito em si. Eu sempre tenho e a verdade, a frase tem mérito em si. Espera aí. Mas o retrato que foi dado aos portugueses de como um grande partido português, neste caso é o PSD, grande tamanho, importância na vida política portuguesa, e como um debate parlamentar se fazem, um retrato interno das fragilidades e das forças e tudo, é um retrato da vida política em democracia. As pessoas não tenham ideias míticas sobre o que é em Inglaterra, onde no Parlamento as pessoas insultam o John Major, ou em França, ou na Islândia, ou nos Estados Unidos. A democracia é assim. É uma coisa que não é sanitária, é uma coisa que é conflitual, é uma coisa no qual as paixões, a inteligência e a razão. E, portanto, eu achei muito importante, devo dizer, para a democracia portuguesa estas duas transmissões, e acho que, enfim, com conta, peso e medida, e tendo em conta a importância das questões, porque isto, evidentemente, não se pode repetir sistematicamente, é uma iniciativa muito positiva, porque as pessoas podem ver como funciona a democracia, como funciona um partido político por dentro, nas suas contradições, como funciona o Parlamento, e mesmo que reajam às vezes a aspectos mais traumatizantes, dizer, vejam lá estes homens, é isto, porque a política em democracia não é uma coisa de professores universitários falando com gravitas do Estado. É uma coisa, sim. Estou absolutamente de acordo, e acho que devíamos encontrar mais formas de conseguir essa ligação direta. Chamam-lhe de democracia eletrónica, mas não, isto não é uma democracia moderna funcionando não tem nada a ver com os elementos normais. É engraçado que um homem reacionaríssimo, que foi eleito para presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, fez agora um grande esforço. Do Sr. Gingrich. O Sr. Gingrich fez agora um esforço enorme para realmente conseguir, digamos, praticamente o direto permanente e em rede do que se está a passar. E os trabalhos do Congresso na internet. Os trabalhos do Congresso, evidentemente. Em texto integral. É curioso. É curiosíssimo, mas isso valia outra discussão. É curioso. Isso tem água no bico. Esta semana, curiosamente, em contraste com esta posição do padre Feitor Pinto, o arcebispo de Braga veio criticar uma medida que foi adotada consensualmente pelo Parlamento. A medida que permite desburocratizar e simplificar os divórcios por mútuo consentimento, em casos em que, portanto, foi dissolvido o núcleo familiar básico e em que as pessoas têm um consenso quanto à necessidade do seu divórcio. Acabou, mas eu diria que não é em contradição nisso. O que é verdadeiramente extraordinário. Não é em contradição nisso. E é contra os tempos, contra os ventos e contra a vontade. A Igreja condena o divórcio e o padre Feitor Pinto não deixou mereceria uma discussão. Assumir todas as pessoas. Vamos terminar aqui a primeira parte deste flashback. Daqui a pouco, Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira vão passar à lupa o Congresso do PSD. Aqui estamos então para a segunda parte do flashback. Estamos com muita curiosidade em ouvir Pacheco Pereira, mas não faria sentido ser ele a lançar a discussão. Dou por isso o tema a José Magalhães, que já confessou, você ficou preocupado com os resultados do Congresso do PSD. Claro, aliás, suponho que será essa, digamos, a impressão geral para quem tenha acompanhado o Congresso passo a passo. Mas uma preocupação do adversário político? A tendência é normalmente para desvalorizar os resultados dos congressos dos outros. Só numa lógica segundo a qual o pior mal do adversário é excelente para nós, o que nem sempre é rigoroso se tivermos em atenção que estamos a meio da preparação de coisas tão sérias como, sei lá, a Conferência Intergovernamental de 96 ou de 97,
se for adiada e outras coisas essenciais. E você acha no que meio o de uma, resultado do de uma Congresso do grande PSD confusão. foi o pior mal que podia ter acontecido ao PSD? Acho que, para já, foi uma, como o Pacheco Pereira disse historicamente, e hoje em dia deve beber da mesma medicina, foi uma vitorinha. Ou seja, o vencedor teve uma vitorinha e o vencido teve uma derrotinha. O que exprime bem, digamos, a dificuldade básica. Por um lado, o novo líder teria sempre, o novo líder, um problema sério, que é o facto de estar baiado por uma rota traçada pelo sucedido, pelo Dr. Cavaco Silva, e, portanto, estar, em certo sentido, num leme que tem piloto automático. Portanto, as pessoas podem girar para um lado e para o outro, mas há um rumo que está traçado e, ainda por cima, o piloto automático, o computador central, continua no sítio a vigiar a marcha e a rota. Mas há uns botõezinhos para voltar ao comando manual. Acha que o Dr. Fernando Nogueira não pode fazer isso? É extraordinariamente difícil. Não, ali não podia. Ao líder, podia. aspas, que Não está sei no se não piloto podia. automático, Não sei se não podia. está confiado Quem no está dentro do papel. convento é que sabe o que lá se passa, não é? Então não é o Magalhães. Eu acho que você não Ou estava o Magalhães dentro do já está no convento, eu também não. agora, não. Não Mas, estava o Nogueira de Brito. mas Desculpa, como analistas... Só para esclarecermos, o que o Nogueira de Brito estava a insinuar é que, pelo menos no Congresso, o Dr. Fernando Nogueira não podia fazer uma ruptura. E, no fim O de que contas, diz o Zé Magalhães é completamente Era a verdade, altura- quer dizer, e é realmente aqui uma coisa, eu só faço não quero interromper o seu discurso, que vai ser brilhante sobre o Congresso, com certeza. E só quero aqui dizer uma coisa, que é um insucesso do Pacheco Pereira, ou antes, uma mentira que o Pacheco Pereira fez durante o Congresso. Sempre a vingar do ter dito Salazar era mentiroso. Não, valha-me Deus. Não estamos agora a discutir o Dr. Salazar, que é como eu lhe chamo. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o Dr. Pacheco Pereira, não é verdade, disse o seguinte sempre, fez um apelo permanente à discussão de ideias, vamos discutir ideias. Bom, o Congresso não era para discutir ideias, de facto, era para discutir pessoas. Como também, aliás, muitos congressistas fizeram o esforço de sublinhar. E não era para discutir ideias porque o Dr. Cavaco Silva teve essa grande habilidade e presta homenagem ao Magalhães, não é verdade? Que logo no primeiro dia, no primeiro flashback, a seguir à saída do Dr. Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva dizia isso. É que realmente o professor Cavaco Silva, temendo o saco de gatos, que é aquele partido, efetivamente tratou de fazer a moção da Comissão Política antes de sair. E, portanto, as ideias estavam na moção. E daí que realmente as veias para sair eram as de Santana Lopes, que não tinha nada a ver com a Comissão Política, e como não tinha nada a ver com a Comissão Política, realmente resolveu sublinhar até à exaustão que queria discutir ideias. Mas era o único que podia discutir ideias. Os outros podiam discutir estilos pessoais e tentaram vagamente aflorar alguma discussão de ideias, mas vagamente, porque na realidade ambos estavam completamente dominados pela moção da Comissão. Que mais? Posso fazer um inciso só aí? Estamos a entrar na que o discussão. professor Cavaco Silva... É muito simples, já espera aí. Não é isso. Não, já vamos a essa parte. É que agora já não é de gatos só. Não, é que é de gatos convém lembrar Exatamente. que alguém há de ser responsável pelas ideias da Comissão Política Nacional. Ou seja, as ideias que lá estão dentro, e ideias aqui você quer dizer coisas que são exclusivas, ou seja, opções, não são bem ideias, opções. Algumas das opções que lá estão têm autor e autores que podem ser inadiáveis, como no seu partido várias vezes foram. Quer isso dizer que o que lá chega também tem autores. Claro. Não é uninominal, autores. O que significa Diga. que entre os membros da Comissão Política cessante, como é o meu caso, e outras pessoas, os doutores Fernando Nogueira e Durão Barroso, alguém também já limitou, sabendo também, em alguns casos, e até certo ponto se autolimitava. Claro, por isso é que eu tive sempre a preocupação de dizer que a moção da Comissão Política tinha mérito, porque autolimitava as soluções possíveis do Congresso a um terreno que, do meu ponto de vista, era seguro. Portanto, o que você não resolve, Pacheco Pereira, é a questão de saber se é correto, do ponto de vista político, aprovar primeiro essa moção e só depois deixar o partido órfão. Não, é que, por exemplo, você sublinhou lá duas coisas fundamentais. Posso responder essa pergunta? Você sublinhou duas coisas Posso responder essa pergunta? A seguir retoma uma Eu depois quero fazer a análise de conjunto, mas só para responder à pergunta que não, mas é que eu também, mas é que eu queria fazer uma pergunta. Um de cada vez. Pacheco Pereira. O que eu estou a dizer agora o Pacheco Pereira? É que muitas das opções tomadas na Comissão Política em relação ao conteúdo da moção, se bem que fossem feitas ainda no período tabu, como se costuma dizer,
já foram pensadas para as duas hipóteses previsíveis e eram aceitáveis para as duas hipóteses previsíveis. Por exemplo, de onde não pode Fernando Nogueira e Durão Barroso, nenhum deles se pode queixar de estar limitado. Nem nenhum deles se queixou. Há hipóteses de reivindicação de maioria absoluta, mas há coisas diferentes, Magalhães. Já lá vamos ver a Brito. Há coisas diferentes, por exemplo, há lacunas graves. Espera pela vez. Não vamos atamancar. Toda vez. Sim, espero pela vez. Pronto, Magalhães, desculpa. Não é só a vez é sua. É porque eu creio que é genuinamente importante tentar analisar sistematicamente o que vai acontecer. Portanto, o que é que o Dr. Nogueira, como novo líder do PSD, tem? Teve uma maioria tangencial, teve, do outro lado, um adversário que só não ganhou porque o Dr. Santana Lopes e o Dr. Durão Barroso não se concertaram à última hora, como teria sido possível. E se tivessem concertado, é extraordinariamente possível que o Dr. Barroso fosse, neste momento, o presidente do PSD. Parece-me que isto não oferece dúvidas. Teria havido a possibilidade de uma maioria se o Dr. Santana Lopes tivesse apelado ao voto no Dr. Barroso. E, em todo caso, nunca saberemos. O que faz pender sobre o novo líder a dúvida sobre se o seria nessas circunstâncias. Ou seja, há uma maioria que foi uma maioria historicamente tangencial. Em segundo lugar, não tem maioria nos órgãos de poder do partido. Nos demais órgãos. Ou seja, as suas condições de gestão estão limitadas pela necessidade permanente. Eu chamei a isso um triunvirato invisível ou escondido, em que o presidente do partido depende muito do presidente da oposição, ou do chefe da oposição, que é o Dr. Durão Barroso, e ambos têm uma relação de relativa dependência em relação a um elemento oculto do triunvirato, que, para os gostos, pode ser o engenheiro Eurico de Melo, ou o próprio presidente, ou o próprio ex-presidente da Comissão Política, o professor Cavaco Silva, que não morreu. A teoria da orfandade tem, quanto a mim, um vício horrível, como diz analítico. É que insinua a ideia de que o pai morreu, o que é falso. Está vivo, foi de resto essa uma das coisas mais patentes do Congresso, e está de tal forma vivo que um dos momentos em que o Congresso teve um problema sério de autoridade, bastou um funcionário com um papel do líder, não foi necessário o líder, um funcionário, sozinho, com um papel do líder, tem mais autoridade do que todos os hierarcas investidos e ungidos do PSD. O que significa que a sua fonte de autoridade é a questão do poder. Exato. O que quer dizer que a fonte do poder verdadeira continua a ser, evidentemente, o líder fundador, o histórico, etc, etc. Agora, o problema é que o Dr. Nogueira não tem só... E você tem experiência disso, que no partido onde você está como independente, e passa-se isso, realmente. Há um líder natural, com poder... É que, repare, Dr. Mário Soares, os problemas das lideranças... E há uns rapazes que andam lá ali a suceder... Os problemas das lideranças... Agora estes também vão ter esse problema. Com pais mortos e pais vivos não são sempre... E agora que já vai ser o Édipo da Alfama. E agora que já lançou cascas de banana, e agora que o José Magalhães não escorregou, voltando ao Congresso do PSD. Agora, repare, as condições de gestão são extraordinariamente difíceis porque o partido, quando na próxima quarta-feira o Dr. Pacheco Pereira subirá à tribuna da Assembleia para apresentar em declaração política as conclusões do Congresso, nós todos saberemos que ele defendeu, embora com dúvidas, reservas, distâncias enormes, o outro candidato, o candidato, aspas, derrotado, e não mudou de ideias. O Dr. Durão Barroso teve cuidado de dizer: eu não mudei de ideias, não retiro uma vírgula. Foi a expressão. Uma vírgula. Nem um erro ortográfico, não retira nada. Agora, estamos todos com o novo líder, obviamente, que é uma coisa que tem, como toda a gente compreende, uma genuinidade e um caráter de... Eu fiquei convencido instantaneamente, devo confessar, e a maior parte dos portugueses também. Portanto, mas quando ele subir à tribuna, nós saberemos que ele defendeu isso. Saberemos que ele escreveu 3 artigos em série, um dos quais criticava veementemente a forma como a campanha estava a ocorrer, dizia o pior possível dos candidatos, criticava o vazio de ideias, criticava a distância em relação aos problemas reais do país, por aí adiante. Nós saberemos isso, tal como saberemos que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Menezes, tem sobre BICES, sobre os ministros e a sua performance nas comissões parlamentares, a ideia que transmitiu durante a campanha eleitoral e que exprimiu durante o Congresso. Não é tanto o caso menor do incidente, que foi um erro tático grosseiro, porque ele deveria saber que no atual estado de coisas não vale nada chamar a atenção para o facto do Pacheco Pereira ter sido maoísta. O maoísmo transitou em julgado neste Congresso. Agora a falar dos japoneses, não é? Exato. E o Dr. Durão Barroso e o Dr. Pacheco Pereira estão desmaoizados oficialmente. Estão desmamados. Exatamente, como na Idade Média. O que de resto até acho que não é grave, é saudável, porque eles no decurso do tempo tornaram-se genuinamente laranjinhas. E, portanto, assumem, digamos, o melhor e o pior do laranjismo.
Ou seja, assumem o peso de uma década de Leite cavaquismo. com laranja é uma coisa horrível. Terceiro aspecto, o Dr. Nogueira, tendo este lastro, ou seja, a vitória precária, diminuída, é um líder cuja natureza tem, apesar de tudo, pode ter, transitoriamente, um aspecto que os seus defensores vão explorar. É que ao fazer um ar suave, o cavaquismo suave, pode exercer um papel de ocultação e um papel de branqueamento que eu considero perigoso. E com a sua disposição para o compromisso, para a ductilidade, para a suavidade, numa gama de 20% a 100%, pode exercer um efeito de amolecimento, ao mesmo tempo que a política continua a ser a mesma, que o Primeiro-Ministro continua a ser o mesmo, que a atuação da maioria parlamentar continua a ser a mesma, veja a insistência na alteração da lei de imprensa, a outra só é alterada porque o Presidente da República força, pelo Durão Barroso, etc, é isso que está a dizer? Entre o raticídio e o arsénico, quer-me obrigar a fazer uma escolha. Não, qual raticídio? Obviamente E não. agora eu Apenas Não, há... como é que você faz a eu acho escolha? que Depende se você se coloca do ponto de vista dos ratos ou mais do ponto de vista importante das esposas que matam os maridos. eu devo dizer uma coisa. Que implica Você, uma claro, escolha do coloca-se do raticídio ponto de vista cénico. das esposas.